pessoal da Câmara Municipal por ter disponibilizado o espaço aqui para a gente. Eu tinha uma apresentação de 40 minutos, quem me conhece sabe que 40 minutos já é muito pouco para mim, eu falo muito, né? Mas pelos problemas técnicos que a gente teve aqui para conseguir disponibilizar essas apresentações, eu vou ter que tentar, acho que reduzir, não sei se a gente não conversou se ainda tem 40 minutos, eu tenho 1 minuto. Se eu tiver 1 minuto, esse é o único slide que eu vou mostrar para vocês. Se eu tiver 40 minutos, eu vou tentar apresentar, mas eu vou falar um pouco corrido, mas a gente ainda vai ter 20 minutos para perguntas depois, então eu espero que eu consiga satisfazer vocês de informações. Né? Essa é uma apresentação que elaborei. Perguntei para o Maurício o que ele esperava, qual era o igual, ele falou: a maioria são pessoas que nunca ouviram falar de experimentação animal. Então eu fiz uma apresentação bem introdutória, muitas das coisas a gente já viu no vídeo, que vocês assistiram, o vídeo forte, que infelizmente não é ficção científica, isso acontece de verdade. Né? Então, essa é uma apresentação introdutória, mas como a gente já viu muitas coisas no vídeo que a gente acabou de assistir, muitas dessas informações eu vou poder falar de forma bem rápida, mas se tiver alguma dúvida em algum ponto, a gente para e reflete mais sobre ele, tá bom? Então, minha apresentação começa com a definição de vivissecção. No vídeo a gente já viu essa definição. Né? Vivissecção, ao pé da letra, significa cortar vivo, mas a gente utiliza esse termo de forma mais abrangente. Não necessariamente eu preciso cortar um animal, posso injetar nele alguma substância, vai ser considerado vivissecção, porque são termos intercambiáveis, vivissecção e experimentação animal, hoje em dia, né? Mas ao pé da letra, vivissecção significa cortar vivo. É que a gente que utiliza o termo de uma forma mais abrangente. E a dissecação, que é a vivissecção quando utilizada com propósito didático. Né? Então, se eu estou fazendo um determinado procedimento no animal e o objetivo disso é ensinar alguma coisa para alguém, isso é chamado de dissecação. Mesmo que não seja dissecação ao pé da letra. Né? Dissecar significa separar partes, e não necessariamente é o que eu estou fazendo quando eu abro um animal para ensinar alguma coisa para alguém. Mas a gente usa esses termos como se fossem sinônimos. Próximo. Bom, pergunta muito comum. Que tipo de animais que são utilizados? Não que isso seja relevante pelo ponto de vista de direitos animais, porque seja um peixinho, ou seja um cachorro, ou seja um chimpanzé, na verdade o valor da vida animal é a mesma. Né? Mas as pessoas costumam perguntar: mas que tipo de animal são utilizados? Então eu fiz uma lista aqui, de forma alguma é completa, tá? Mas ela de certa forma mostra uma boa gama de animais que são utilizados. Então a maioria dos testes são realizados em roedores, principalmente camundongos e ratos, né? Mas também são utilizados coelhos, sapos, né? Furões, que são aqueles ferrets que hoje o pessoal tem como animal de estimação, mas em português a gente chama de furão, né? Gatos, cães, chimpanzés, macacos réseos, macacos de várias espécies, aves, pombos e galinhas, principalmente, animais de fazenda, né? Animais silvestres. Aqui no Brasil se utiliza muito gambá, se utiliza micos, né? Se utiliza tartarugas, enfim, cobras, peixes, principalmente truta e paulistinha, que é aquele peixinho de aquário, aquele listradinho, né? Em inglês chama zebrafish, e vários invertebrados, então moscas, aranhas, escorpiões. Que tipo de testes são realizados? É outra pergunta que é muito realizada para mim. Né? Então, os principais testes, a maior parte dos animais são utilizados em testes toxicológicos. É o que eu estava explicando ali no vídeo, né? Existem vários tipos de testes: teste de toxicidade aguda, teste de toxicidade crônica. Então são testes desde curta duração, que podem significar o animal sofrer só naquele dia, por exemplo, o animal vai morrer num prazo de 24 horas, ou podem ser testes que se enrolam por meses, né? Por meses a fio. Então o animal pode ficar sofrendo muito tempo, definhando, até que ele venha a morrer. Né? Então a maior parte dos testes são esses testes toxicológicos, incluindo também os testes de irritação ocular e irritação dérmica. Né? Experimentos fisiológicos e bioquímicos também consomem um grande número de animais. Né? Então são experimentos metabólicos, você induz uma doença no animal para tentar curar, por exemplo, ou induz uma condição que não é natural àquele animal, mas na tentativa de simular uma determinada doença. Né? Simulações de erros metabólicos, fisiologia do exercício, estresse, aquele macaquinho que teve os olhos costurados, por exemplo, desde nascença, para não ver a luz do sol, foi privado dos cuidados maternos. Então é um tipo de experimento de estresse. Né? E foi realizado e continua sendo realizado experimentos nessa linha. Né? Obtenção de material biológico, muitas vezes o animal é cortado simplesmente para retirar um órgão, para retirar tecido, para obter algumas células. Então o animal morre simplesmente para fornecer material que vai ser utilizado em determinado teste, né? Ou em determinado estudo próximo.
Então, várias outras áreas da biologia, da medicina, como microbiologia, imunologia, parasitologia, consomem animais, porque, enfim, você injeta, você induz esse animal a ser parasitado, a ser colonizado por um determinado micro-organismo. Em biologia, muitas vezes as fêmeas grávidas são abertas vivas, né, para obtenção de fetos em determinado estágio de desenvolvimento, depende do que seja o estudo. Né. Na área de ecologia, zoologia, tem muita gente que fala, ecologia não usa animais, mas usa. Porque quando você vai para campo, você coleta animais, você espeta eles, faz um insetário, preserva animais em recipientes com álcool, com formol, então eles utilizam também animais. Né. Experimentos psicológicos, como a caixinha de Skinner, quem é psicólogo sabe, conhece bem esse experimento, porque todo mundo que faz faculdade de psicologia tem pavor dele. Né. Você tem que induzir um animal a determinado comportamento, onde se ele não... mais ou menos ele ganha uma recompensa se ele fizer o que você quer, e ele ganha uma punição, um choque, se ele fizer o que você não quer. Então, um experimento que trabalha muito a psicologia de quem faz faculdade de psicologia. Experimento de Pavlov, aquele onde o cão, quando ele ouve a campainha, ele saliva, ele ainda é realizado em faculdades. Né? Experimentos de privação, como aquele onde o animal é separado da mãe logo do nascimento, ou ele é privado de alimento, de água, ou do que seja. Então, esses experimentos ainda são muito comuns. Testes de colisão balística, experimentos militares, alguns deles foram mostrados no vídeo, como aquele teste onde se estava testando capacetes. Né? Então, antigamente se colocava, a General Motors colocava um porco sentado dentro de um carro e fazia esse carro bater a 100 km por hora, 120, para ver o que aconteceria se uma pessoa batesse com esse carro nessa velocidade. Então, hoje em dia existem bonecos de teste, mas por muito tempo se usou porcos sentados ao volante. Próximo. Então, tudo isso leva a gente a questionar o que a gente tem feito sob o nome, entre aspas, ciência, né? O que a gente considera, primeiro, que é científico e o que justifica se fazer com um outro serviço. Né? Então, isso tem levantado cada vez mais o questionamento. O que é justo e o que é ciência? Né? O que a gente tem feito em nome da ciência? E aí surge a figura da anti-vivisecção. Então, a experimentação animal é sinônimo de vivisecção. Existe um movimento que é contrário a isso, a anti-vivisecção. Ela tem duas linhas de atuação, principalmente. Você pode questionar pelo ponto de vista ético, ou seja, é correto usar animais, mesmo que seja bom para a gente, será que é correto? Então esse é o primeiro questionamento. E o segundo é, será que é científico? Ou seja, será que todos esses experimentos que a gente faz com animais, eles se aplicam de alguma forma para a nossa saúde ou para a saúde de outros animais, né? Será que a própria medicina veterinária se beneficia desse tipo de experimentos? Então são questionamentos de ordem ética. Ali no vídeo a gente viu muito as pessoas questionando isso, mas não é científico, isso está errado. Não só errado do ponto de vista ético, é uma metodologia mal empregada. Então vamos falar um pouco sobre as questões éticas. Existe, no século XVIII, Jeremy Bentham, é o pai da filosofia utilitarista. Ele disse, porque as pessoas estavam discutindo se os animais têm alma, se eles não têm, se eles falam, se eles falassem, eles seriam reconhecidos como sujeitos de direito, mas como eles não falam, então eles não são. E aí ele falou, nada disso que vocês estão discutindo é importante. O importante não é se eles podem raciocinar, não é se eles sabem fazer conta matemática, não é se eles sabem falar, não é se eles têm alma, mas sim se eles podem sofrer. Se eles podem sofrer, está errado a gente pegar um animal e fazer ele sofrer. Então basicamente o que ele estava dizendo é, toda essa discussão que vocês fazem, se o animal tem alma, se ele não tem, isso ainda é importante. O importante é, ele pode sofrer? A maioria das pessoas vai concordar, não, ele pode. Então se ele pode sofrer, já está errado utilizar ele para alguma coisa que faça ele sofrer. Né? Porque ele sofre como a gente. E a gente sabe que os animais sentem dor, eles sentem fome, eles sentem medo, eles sentem ansiedade, e também o contrário, eles sentem prazer, eles sentem saciedade, eles sentem amor. Então a gente sabe que os animais sentem como a gente. Né? E aí, se eles têm alma, se eles falam, todo o resto é irrelevante. Né? Porque isso não atribui direitos a alguém. Né? O que importa é se ele só pode sofrer. Próximo. E aí tem uma nova linha que surgiu, porque as pessoas estavam questionando muito a experimentação animal, surgiu uma linha que dizia, os animais eles sofrem sim, né? Mas isso não quer dizer que a gente não pode usar, desde que a gente faça eles sofrerem menos. E aí surgiu a ideia dos 3 R's, né? Mas no final da década de 1950. Ou seja, qual que é a ideia? A gente vai usar animais, a gente vai continuar usando porque isso é muito importante,
mas a gente vai fazer eles sofrerem menos, então a gente vai refinar as técnicas que utilizam animais, a gente vai reduzir o número de animais que a gente utiliza, e quando possível, só que esse quando possível nunca chega, a gente vai substituir os animais. Então em inglês seria refinement, reduction e replacement, seriam os 3 R's, né? Que é claro, é uma forma de você poder continuar utilizando animais. Então esses pesquisadores são pessoas que, de fato, eles pegam esses animais e causam dor a esses animais, mas eles conseguem pegar o animal e mostrar carinho para a foto, né? Ó, esse aqui é o cachorro, é o coelhinho que eu furei a cabeça, mas olha como eu gosto dele. É uma forma contraditória de lidar com a situação. Próximo. E aqui, ó, é uma foto que eu tirei agora, nesse mês de março de 2013, no instituto que utiliza beagles para fazer testes toxicológicos. Eu fui chamado pelo Ministério Público aqui de São Roque para fazer uma inspeção desse canil, né? Não é o que eu costumo fazer, mas se o Ministério Público pede, eu vou. Só que aí eu tenho que historiar de acordo com o que a legislação diz. Eu não posso, quer dizer, eu posso, mas a minha inspeção basicamente é uma inspeção onde eu vou relatar o que eu estou vendo, né? Eu vou refletir sobre isso, só que a penalidade que o promotor pode aplicar a eles tem relação com o direito positivo. Eu não posso estabelecer uma pena por uma coisa que não é considerada crime, né? Então esse é um grande problema que nós temos. Desde que surgem leis que dizem que a gente pode utilizar animais desde que seguindo determinado procedimento, né? Então fica muito mais difícil a gente dizer que aquilo é errado porque a lei diz que é certo, né? A minha conclusão no relatório que eu estou, no relatório do Ministério Público, é que, de acordo com o direito positivo, eu encontrei poucas irregularidades, mas não necessariamente porque é legal, e é legal, não necessariamente porque é legal vai ser moral, porque é imoral o que eles fazem. Então, de qualquer forma, eu fazendo vistoria ou não, basta eu saber que ali se mata animais para dizer que é imoral. Agora, eles estão, na maior parte das coisas, cobertos pela legislação vigente atualmente, né? E aqui, aquela imagem é só para mostrar aquele veterinário que estava na imagem aqui, é o responsável pela experimentação animal. Então, ele fez questão de mostrar que os cachorros têm carinho por ele. Eles nasceram desde filhotes, ele que está manipulando, são animais que não precisam ser contidos, ele consegue injetar coisa na boca deles, porque desde filhotes eles foram treinados para receber produtos na boca. Então não são animais que precisam ser contidos. Ele me mostrou todos os procedimentos como ele faz. De fato, olhando visualmente, não é feio de se ver. A gente sabe que é feio o que acontece, o animal vai receber uma substância que vai matá-lo, né, ou vai prejudicá-lo seriamente. Mas é a forma como eles resolveram trabalhar. Olha, a dissecção pode ser, a experimentação animal ela pode ser ética, né, e a gente diz que não pode. Próximo. E aí a gente tem as questões científicas, né? Por que a gente tem que lidar com questões científicas? Bastaria eu só dizer para vocês, olha, o animal ele sofre igual a gente, né? Isso para você já não tornaria errado utilizar o animal no experimento? Mas tem gente que vai dizer, não, mas isso é útil para a gente, né? Então a gente tem que também pegar por esse lado. É útil para a gente tem que se questionar, né? Então, porque o outro lado defende que nós nos beneficiamos da experimentação animal. Então, uma outra coisa que a gente tem que fazer, além de mostrar que é errado, é mostrar que não é científico, né? Próximo. Então, algumas questões científicas são algumas só, né? Mas são questões que eu sempre coloco e que eu não tenho respostas boas para que você continue utilizando animais em experimentos. Então, a primeira dela é estudar animais trará cura para os males humanos? E aí, daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes, né? Mas será que, se a gente está pesquisando em animais, a gente está obtendo tratamentos que são aplicáveis a seres humanos? Segunda pergunta, os dados que eu obtenho da pesquisa com animais, eles podem ser extrapolados para seres humanos? Um pouco o vídeo já respondeu isso, né? Quais podem ser as consequências da extrapolação de dados entre espécies? Porque o menor dos males que a gente pode ter é obter uma substância que não funciona na gente, funciona no animal, mas não na gente. Mas em geral não é isso que a gente obtém. A gente obtém uma substância que funciona no animal e que de alguma forma prejudica a gente, né? A gente obtém uma coisa que não é só neutra, ela é negativa, né? E a quarta pergunta é, uma doença que seja induzida experimentalmente no animal, ela tem as mesmas características da doença natural? Então, um cachorro com câncer é igual um cachorro que adquiriu câncer ao longo da sua vida, na casa onde ele mora. Ele é igual a um cachorro que foi pego desde filhote
e foi induzido um câncer nele, né? Ele pode apresentar os mesmos sintomas, mas ele tem a mesma doença, porque é diferente apresentar sintomas e a doença em si, né? A doença tem relação também com a forma como você adquire, né? Então, são as 4 perguntas mais importantes. Então, vamos para a primeira. Estudar em animais trará cura para os males humanos? Pessoal, desde muito tempo, ratos já podem ser curados de câncer, de doenças de Chagas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, doenças coronárias. Eu lembro, na década de 80, eles seccionaram a coluna dorsal de um rato, de um camundongo, de um rato, e esse animal, depois de uns meses, conseguiu recuperar os movimentos. Eles fizeram tratamento com células tronco, né? Isso até hoje a gente não consegue fazer com seres humanos, né? E, aliás, nenhuma dessas doenças, né? A gente ainda não tem cura para mal de Parkinson, para mal de Alzheimer, mas desde a década de 80 você consegue curar cachorros de mal de Alzheimer, né? Então, com isso a gente já consegue entender que o que você obtém de uma espécie não se aplica a outra. Próximo. A segunda pergunta: os dados que a gente obtém de uma espécie, eles podem ser extrapolados para outras espécies? Então, pessoal, se a gente olha um rato e um camundongo, a maioria de vocês não vai conseguir distinguir um do outro. Eu sei que o rato é maior, mas se o rato for filhote, eu não sei se ele é rato ou camundongo. A maioria das pessoas vai confundir. Mas se a gente for ver resultados de experimentos que foram realizados com camundongos e ratos, em 80% os dados não concordam, são espécies diferentes. Então, o resultado que eu obtenho de camundongo quase nunca combina com os dados que eu obtenho de ratos, tá? Então, são espécies muito próximas. Então, o que dizer de camundongos para cães, de cães para porquinhos da Índia, de porquinhos da Índia para chimpanzés, e aí vai. E aí, de chimpanzés para seres humanos. Lembram do vídeo? Eles estavam dizendo que eles não têm mais o que fazer com aqueles chimpanzés que eles estavam tentando induzir AIDS, né? Ele falou SIDA, porque, enfim, é espanhol. Mas você não consegue induzir doenças que são típicas do ser humano, ou que incidem nos seres humanos, elas não incidem da mesma forma nos chimpanzés, se é que elas incidem, né? Então, você não consegue pegar resultados obtidos de uma espécie e extrapolar para outras. Mesmo dentro da mesma espécie já é difícil. Se a gente pegar a variedade étnica que a gente tem, experimentos que foram realizados com negros, com africanos, com latino-americanos, não necessariamente se aplica a toda a humanidade. Tanto é que se criou todo um ramo dentro da farmacologia que se chama farmacogenética. Com base naquele perfil genético que vão estabelecer qual droga você pode ou não tomar, porque uma pessoa vai ter um resultado e outra pessoa vai ter outro, depende muito do seu perfil genético, né? Então, mesmo dentro da mesma espécie, a gente já tem um problema, né? Cada organismo reage de uma determinada forma a determinado tratamento, né? E testar um tratamento no animal não significa eficácia ou segurança para o ser humano. Uma determinada droga pode ser muito segura para um rato, mas para a gente ela pode ser mortal, né? E a gente tem vários casos de drogas que são colocadas no mercado e tiradas da prateleira simplesmente porque elas passaram por todos os testes, mas quando foram se aplicadas na população humana, a gente viu por quê. E começava a ter efeitos adversos que não tinham sido detectados antes. Próximo. Falando muito, ó, pessoal. Então, isso aqui é uma chart só que mostra uma junta médica no leito do paciente conversando, né? E aí, será que a gente tenta dar essa droga aqui para o paciente? Ela reanimou o cachorro, anestesiou o camundongo, excitou o rato e matou o porquinho da Índia. O que será que vai fazer com o paciente? Você não sabe, você só vai saber quando aplicar nele, né? Então ele vai ser de qualquer forma cobaia, a verdade é essa. Você pode testar o animal que você for. Os primeiros seres humanos que forem ser utilizados, eles vão ser as cobaias. Próximo. Aí a gente tem um exemplo disso, que foi mostrado no vídeo, mal de talidomida. Várias crianças aí, nascidas entre a década de 60 e 70, as mulheres tomavam um antiemético, de fato tinham o poder de acabar com a ânsia de vômito durante a gravidez, com a ânsia de vômito. E aí, como ela acabava com a ânsia de vômito, desculpa falar muitas vezes essa palavra, né? Mas ele foi utilizado principalmente com mulheres grávidas. Só que os testes que foram realizados com animais não mostravam que ele tinha essa característica, porque nos animais ele não causava isso, né? Ele fazia crianças nascerem com defeitos de formação, né? E aí depois que foi demonstrado em seres humanos, eles voltaram a testar em animais, e aí eles tinham que colocar uma dose cada vez maior, até que alguns animais começaram a apresentar isso. Mas se não tivesse sido isso não tivesse sido observado em seres humanos, nunca que se aplicaria essa dose tão alta para produzir esse efeito em animais. O remédio seria colocado no mercado de qualquer forma, tá bom?
Então, é um exemplo típico de como uma experimentação animal não só não serve para a gente, como é prejudicial. Próximo. E aí a gente tem vários exemplos de drogas que foram colocadas no mercado e tiveram que ser retiradas porque produziam efeitos adversos no ser humano. Próximo. E aí a terceira ou a quarta pergunta, não lembro mais o número, mas uma doença induzida experimentalmente tem as mesmas características de uma doença natural? Pessoal, uma pessoa que começa a fumar com 11 anos de idade e vai ter um câncer de pulmão com 60 anos, ela vai ter fumado tantos cigarros ao longo da sua vida. O que a indústria do tabaco fazia? Eles colocavam vários animais em baterias ali e forçavam eles a fumar, a inalar a mesma quantidade de fumaça, só que não é ao longo de 50 e poucos anos, mas sim ao longo de algumas semanas. E é óbvio que esses animais não desenvolviam câncer de pulmão. Ou seja, a indústria do tabaco estava dizendo: cigarro não causa câncer de pulmão. Era a resposta que eles tinham. E aí demorou muitos processos até que eles fossem obrigados a fazer essa advertência. Mas por muito tempo eles disseram: não, a gente faz testes em animais e eles não mostram que cigarro tem relação com câncer de pulmão. Próximo. Metodologia que é ruim, não só a espécie, mas a metodologia. Um exemplo aqui, ó, animais são induzidos ao estado de doença por meios artificiais. Pessoal, quem não tem dor de cabeça? A gente tem dor de cabeça por algum motivo. Não adianta fazer um experimento onde os macaquinhos são contidos e alguém martela a cabeça deles. E a metodologia não é só a espécie. A metodologia está errada. Você extirpar o pâncreas de um cachorro, ele pode ser induzido a um estado de diabetes, mas nada tem a ver com uma pessoa que adquiriu diabetes porque, enfim, teve uma vida, consumiu muito carboidrato e isso levou à falência do pâncreas. Então, você pode induzir sintomas iguais a uma doença, mas você não está induzindo a doença. A doença é muito mais do que sintoma. Bom, próximo. Então, a gente não está falando só de um problema de espécie, a gente está falando também de um problema de metodologia. Olha essa cena ridícula, é óbvio que eu peguei ela por humor, né? Essa pessoa não está fumando esse monte de cigarro por causa de um teste, né? É uma graça que ele estava fazendo. Mas seria a mesma coisa que uma pessoa que nunca fumou cigarro, de uma vez tentar fumar todos os cigarros que alguém que comumente fumou ao longo de uma vida. Essa pessoa não vai adquirir câncer de pulmão, né? Então, é só para mostrar como a metodologia, exceto também pelo fato de ser uma outra espécie, mas a metodologia não se aplica nem mesmo à mesma espécie, né? E aí a gente tem a resposta. Será que utilizar animais, vamos dizer, cachorros beagles, né, em determinado teste toxicológico, está criando medicamentos para cachorros, ou para cachorros especificamente beagles? Não, porque aqueles animais que são utilizados em teste, eles não estão doentes de verdade. Eles estão sendo induzidos a um estado de doença, né? Aqueles experimentos não servem. Próximo. Olha a diferença, então. Cachorro beagle no apartamento, na casa de alguém, sendo tratado com carinho, né? Adoecendo, se ele adoece por uma causa natural, né? Ele é menos estressado. E por outro lado, a gente tem beagles que estão num canil onde são realizados testes toxicológicos. São animais estressados, um fica latindo para o outro, eles se mordem, né? Eles são animais dóceis, mas eles estão numa condição estressante. Eles estão com o sistema imune desligado ou funcionando muito mais baixo, né? Eles são induzidos a apresentarem doenças, eles não manifestam doenças de forma natural. Então, esses testes, isso já está mostrando para a gente. O que a gente obtiver de forma experimental não se aplica na vida real. É o mesmo que a gente no vídeo também mostrou uma imagem do Holocausto, né? Aqueles experimentos que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, eles se aplicam ao ser humano hoje? Poxa, pessoal, olha como as pessoas estavam vivendo naquela época, né? Aquele monte de pesquisa que se fez não serviu para nada hoje, né? E se trata da mesma espécie, mas eram pesquisas inúteis, né? Era melhor mandar para furacão de gás e não fazer experimento nenhum, isso não tinha utilidade. Próximo. E aí vem a pergunta: nossa saúde depende realmente da experimentação animal? Próximo. O lobby, e esse lobby que eu falo é o lobby mais poderoso da Terra, pessoal. Tem gente que vai achar que o lobby armamentista é mais poderoso, tem outros que vão dizer, enfim, outras coisas, mas o lobby da indústria farmacêutica é o lobby mais poderoso da Terra. Ele inclui indústrias farmacêuticas, as universidades, centros de pesquisa, fornecedores de equipamentos e rações para animais de laboratório, né? E governos, porque a indústria farmacêutica é ela que determina a lei, de que forma que as leis vão operar naquele país. Se alguma coisa não agradar a indústria farmacêutica, a lei simplesmente não vai existir, né?
Então, as leis, elas obedecem aos interesses da indústria farmacêutica. E essa indústria é a dona do lobby que diz que a gente precisa experimentar em animais. Então, algumas frases que são típicas de quem defende a experimentação animal. A maior parte dos avanços médicos resultam do uso de animais na pesquisa. E aí ele sempre dá uma lista de avanços científicos, supostamente, né? Vacinas, o desenvolvimento de novas drogas, câncer, leucemia, AIDS, técnicas cirúrgicas, o diabetes, né? A cura do diabetes, esclerose múltipla e doenças degenerativas, transplante de órgãos e etc. Se a gente for estudar a história da ciência, a gente vai ver que nada disso depende de experimentação animal e de fato, assim, nada disso, quando a gente obtém algum resultado de fato, nada disso adveio da experimentação animal. E nos casos em que essa pesquisa está fundamentada na experimentação animal, a gente ainda não obtém grandes ganhos para a saúde humana. No caso de AIDS, diabetes, a gente ainda não tem cura para o diabetes, pessoal, uma doença tão antiga, né? A gente não tem cura, a gente sabe como prevenir, e não sabe como prevenir por causa da pesquisa em animais. A gente já sabia como prevenir na época dos antigos. Os antigos egípcios já associavam o diabetes a uma doença de rico, doença de rei. Porque só um rei, só uma pessoa muito rica naquela época tinha segurança alimentar, tinha a possibilidade de ingerir muitos carboidratos. O povo, em média, primeiro que trabalhava pesado, então eram pessoas, trabalhadores braçais, eles não acumulavam calorias, eles não acumulavam gordura, né? O que eles consumiam era basicamente o que eles gastavam, né? Mas quem ficava sentado numa almofada consumindo mais do que gastava eram pessoas ricas. Então já se associava, já tinha essa associação, né? E outras tantas doenças, o transplante de órgãos, quem acompanhou o desenvolvimento da tecnologia de transplante de órgãos na década de 80, lembra quantas pessoas morreram no começo? Como que você vai dizer que isso veio da experimentação animal se as pessoas estavam morrendo quando recebiam órgãos? Aquelas pessoas eram cobaias. Se hoje a gente consegue fazer transplante de órgãos de forma decente, algumas pessoas morreram no caminho. Aquelas pessoas eram cobaias. Você sim usou babuínos, usou cachorros, usou porcos, mas você também usou seres humanos. Eles que eram as verdadeiras cobaias. Próximo. Outra frase: sem uso de animais a gente vai ter um retrocesso na ciência, nos avanços científicos. A gente diz que a gente vai, as doenças vão proliferar, que a gente vai voltar à Idade Média. Na verdade é uma forma de fazer terrorismo. É uma forma de defender que você depende disso e que se os antivissectores, os ativistas conseguirem abolir a dissecção, é você que vai pagar por isso. A verdade é essa. Então eles tentam te colocar contra o processo de antidissecção, justamente colocando, não, a sua saúde depende disso. Se você conseguir acabar com isso, é você que vai voltar para a Idade Média. Então as pessoas são levadas a crer que suas vidas dependem da experimentação animal. Próximo. E aí no medo a gente combate com informação. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está vindo até aqui e dizer assim, ó, a gente realmente não depende de experimentação animal. Né? Aquela ideia de colocar as pessoas na idade das trevas, o medo, o terrorismo, né? Terrorismo psicológico, a gente combate dizendo, não, a gente não precisa realmente de experimentação animal. E como que eu faço isso? Eu, pelo menos, escolhi esse caminho. Né? Estudando a história da medicina, então eu mostro, com cada uma dessas alegações, o que realmente aconteceu na época, né? Quantos seres humanos pagaram com suas vidas por isso, para mostrar que a pesquisa que se fez com animais não tinha utilidade, na verdade, né? Quanto muito induziu a erros. Né? Observação de casos de experimentos em animais que levaram a resultados desastrosos, ou seja, quando a gente extrapola uma determinada informação que a gente obtém de animais para seres humanos, isso, de forma geral, causa desastres. Né? Então, fazendo levantamento disso e divulgação da informação para o público em geral. Então, eu sempre vou, inclusive, principalmente em universidades, palestrar. Porque não necessariamente porque a pessoa está tendo uma formação científica, ela está pensando de forma científica. Muitas vezes ela recebe passivamente todas as informações dos seus professores, né? E não questiona muito, porque, enfim, o outro é doutor e eu sou um mero estudante de graduação, então ele acaba aceitando de forma passiva. Isso é anticientífico, porque o cientista ele tem que questionar sempre. Né? Próximo. Bom, um pouco de história da ciência. Próximo. Então, o caso do diabetes, desde os egípcios, gregos e chineses, eles já sabiam qual que era a causa do diabetes. Na verdade é essa. Né? E no século XVIII, Thomas Cowley, ele dissecando cadáveres, viu que pacientes de diabetes tinham pâncreas atrofiado. Ele associou com diabetes, a atrofia do pâncreas. Claude Bernard, que é o pai da fisiologia moderna,
ele tentava induzir isso em animais de experimentação e não conseguia. Ele chegou à conclusão que Thomas Cowley estava errado, já que eu não consigo induzir isso em experimentação animal. Olha a forma de pensamento. E aí eles inclusive recomendavam que, como eles perceberam diabetes, eles chamavam de diabetes mellitus, a urina fica doce. Eles perceberam lá, a pessoa está perdendo açúcar, então quem tem diabetes deve consumir mais açúcar para repor. Eles faziam recomendação inversa ao que deve ser feito. E aí no século XIX, dois cientistas russos conseguiram induzir sintomas de diabetes em cães removendo seus pâncreas. Mas eles removeram pâncreas de 100 cachorros e conseguiram induzir em 2. Próximo. E aí em 1922, duas pessoas conseguiram isolar a insulina de cães, né, e de porcos, e aí eles ganharam o prêmio Nobel. E aí a primeira cobaia, na verdade, a receber essa insulina era uma criança de 14 anos que tinha diabetes infantil, mas essa insulina era muito tóxica e eles acabaram descontinuando o tratamento. Mas de qualquer forma, a gente vai ver que a experimentação humana aqui foi determinante. Toda aquela gama de experimentação animal está mostrando que o resultado, que o caminho era aquele. Né? Desde então, milhões são gastos com produção de insulina, mais efetivas e menos tóxicas. Né? Mas pouco se fez para descobrir o que causa diabetes, como que a gente pode prevenir que pessoas não fiquem diabéticas. Na verdade, essa é a pergunta importante. Para a gente, não para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vive de vender remédios. Né? Para eles querem mais que todo mundo esteja doente para que dependa de comprar produtos deles. Se todo mundo fosse saudável, eles iam à falência, não é verdade? Já até inventam doenças que não existem, muitas vezes muitos homens fazem isso, né? Quando está parado, fica balançando o pé. Eles inventaram um medicamento que fazia parar o pé, porque eles inventaram que isso é uma doença chamada síndrome da perna inquieta. E aí eles querem vender medicamento para isso. Eles inventaram a doença para poder vender medicamento. Bom, de que forma que a gente pode evitar o diabetes? Pessoal, a base da pesquisa por diabetes é a epidemiologia, ou seja, o acompanhamento do comportamento da doença na população, né, e pesquisas clínicas de pacientes diabéticos. A gente não precisa fazer mais do que isso. É isso que vai dar para a gente o resultado de informações sobre como prevenir o diabetes. Próximo. Vacinas, pessoal, o elefante branco, né, o carro de ouro da experimentação animal. O nome da experimentação diz: as vacinas foram responsáveis pelo fim de todas as epidemias do passado. Então, todas aquelas doenças que matavam pessoas aos milhares foram controladas por causa das vacinas. Pessoal, não é verdade. Né? Sem as vacinas, sem a experimentação animal, a gente não teria a produção de vacinas tão importantes no controle de várias doenças, como tuberculose, hepatite B, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, meningite, sarampo. Né? Mas foram mesmo as vacinas que controlaram essas doenças? Né? Isso a gente tem que se perguntar. Próximo. Pessoal, isso aqui é um gráfico que mostra o comportamento de morbidade de crianças no Reino Unido por algumas dessas doenças que a gente tem vacina. Olha, vamos ver aqui, ó, em que época que as vacinas foram aplicadas em massa na população. Quando alguém está defendendo a aplicação de vacinas, eles mostram o gráfico começando daqui. Então, quando você começou a dar a vacina, olha só, acabou a doença. Mas a doença já vinha declinando um século antes. É o comportamento natural das doenças. Elas aparecem e elas somem. Né? Então, as doenças estavam já declinando. Quando eles começaram a aplicar a vacinação em massa, já estava quase no fim. Então, como você pode atribuir isso à vacina? Próximo. Pessoal, esse outro gráfico mostra o declínio da febre tifoide e da tuberculose nos Estados Unidos. Alguém sabe me dizer quando começou a vacinação em massa naquele país, para essas duas doenças? Ninguém. A gente nunca teve vacinação em massa para essas doenças nos Estados Unidos. As doenças, elas somem de fato, porque as pessoas começam a viver de forma diferente. Né? Então, a forma como o americano vivia em 1900 é diferente de como vivia em 1960. Né? Isso faz as doenças declinarem. Próximo. Então, testes de animais tornam as vacinas seguras. Próximo. Pessoal, isso aqui é um calendário básico de vacinação da primeira infância. Entre o nascimento e o primeiro ano de vida, a gente estava contando, né, Jorge? Acho que a criança é vacinada 18 vezes ao longo da sua vida. Imagina que bomba que é isso para o sistema imunológico. Porque você está recebendo, não é pela boca, você está recebendo na veia, né, na corrente sanguínea. Então, as vacinas, elas ao contrário de fortalecer o sistema imune, na verdade, elas depreciam ele. Né?
Então você está sobrecarregando o sistema imunológico das crianças, está causando imunossupressão, ou seja, o sistema imune pode ser até desligado, né? 25% dos americanos acreditam que a imunidade das crianças enfraquece conforme ela é vacinada. É o contrário, a crença de 1/4 dos americanos. Né? As doenças infantis são importantes para o fortalecimento do sistema imune. Pessoal, talvez alguns aqui não, porque eu estou vendo alguns rostos jovens, mas todo mundo aqui teve sarampo? Sarampo? Quem deve levantar a mão? Sarampo? Catapora? Sim, eram doenças. Pessoal, isso aí não mata, eram doenças que eram comuns a gente ter. Né? Então, qual que é o problema da gente ter uma doença que não vai matar a gente, que vai fortalecer o sistema imune? Né? Então, quem entende de imunidade, não alopatia, mas em homeopatia e correntes mais alternativas, se diz, pô, pisar na grama é bom, ter contato com a terra é bom, tudo isso é bom. Né? Se você se priva disso, você tem um sistema, você pode não ficar doente, né? Mas você tem um sistema imune que não está preparado. Então, quando você entrar em contato com alguma coisa, vai sofrer. Né? Então, uma forma boa de você fortalecer esse sistema imune é entrar em contato com antígenos que não vão te matar, mas que vão te fortalecer. Próximo. E aí, quando a gente injeta uma vacina na veia, a gente não está injetando só o vírus atenuado, a bactéria atenuada, a gente está injetando um monte de outras coisas. É por isso que o sistema imune sofre. Né? Está injetando solvente, a gente está injetando adjuvantes, inclusive que é um sal de alumínio, né, o timerosal, que é a base de mercúrio. Então eles são uma bomba para o sistema. Já parei? Pode passar. Então isso aqui é só um quadro da Fundação Nacional de Saúde aqui do Brasil, mostrando os efeitos adversos reconhecidos de várias vacinas que a gente tem próximo. E alguns efeitos adversos não são reconhecidos oficialmente, mas a gente desconfia fortemente que eles realmente atuam sobre o indivíduo. Inclusive o autismo. Né? Existe uma campanha grande nos Estados Unidos para que não se vacine crianças, porque isso pode ter uma grande relação com o surgimento do autismo. Mas entre eles outras doenças. Próximo. Bom, e o que faz realmente então as doenças declinarem? Pessoal, hoje em dia a gente tem coleta, tratamento e tratamento de esgoto, a gente tem nossas casas são abastecidas com água tratada, nossa higiene pessoal é melhor hoje. Né? Segurança alimentar, todo mundo faz 3 refeições por dia, alimentos saudáveis, né? Condições de moradia, hoje em dia a gente mora em casa de alvenaria, não só aquelas casas úmidas, cheias de onde o porco dormia na sala, né? Então mudou muito o nosso estilo de vida. Né? O verdadeiro sistema de saúde, então, ele deveria prezar pela higiene pessoal e do meio, nutrição adequada, condições adequadas de vida, suporte social, relações estáveis, boa vida sexual, boa vida social, sono reparador. Nada disso dá dinheiro para a indústria farmacêutica, mas é isso que beneficia o indivíduo. Próximo. Falar bem brevemente sobre métodos substitutivos, bem brevemente mesmo. Existem alguns métodos. Próximo. Então, o que são métodos substitutivos ou alternativos? É um conjunto de técnicas que permite acessar determinada informação ou demonstrar determinado fenômeno sem fazer uso prejudicial de animais. A gente não é contra o desenvolvimento da ciência, a gente só quer que a ciência se desenvolva fazendo uso de métodos que não prejudiquem animais. Próximo. Então, algumas técnicas de pesquisa são, por exemplo, testes in vitro, ou seja, testar em células isoladas, ou tecidos isolados, ou órgãos isolados, estudos epidemiológicos, o acompanhamento de uma população que já está sofrendo um determinado mal, testes clínicos. Cada vez que você vai ao médico, é uma oportunidade de conhecer mais sobre a doença. Né? Autópsia e biópsia, às vezes a gente tem que retirar de alguma forma tecidos do nosso organismo. Por que não utilizar esses tecidos para pesquisas? Né? Dissecção não invasiva, ou seja, tomografia, você consegue estudar o organismo funcionando sem precisar invadir ele. Então é uma forma de conhecer o organismo. Modelos matemáticos, softwares, próximo. Métodos substitutivos na educação, então simuladores mecânicos. Pessoal, esse manequim aqui, ele é acoplado ao computador, o professor ele consegue induzir qual que é a doença que ele quer que o paciente tenha, para que o médico com a informação consiga tratar esse manequim, esse paciente. Né? É um manequim perfeito, ele é fisiologicamente perfeito. Né? Outros manequins, inclusive para uso veterinário, softwares e vídeos educacionais, simuladores de realidade virtual, o acompanhamento de pacientes clínicos reais. Então, o estudante ele pode acompanhar o médico professor
no acompanhamento dos seus pacientes. Isso pode ser tanto por medicina humana quanto veterinária. É a melhor forma de aprender, já com casos reais. O uso de cadáveres obtidos eticamente. Então, você obtém animais já mortos em clínicas, consegue preservar eles, pode ser por aquela técnica de Larsen que foi mostrada no vídeo, pode ser por outras formas, e utilizar eles ao invés de precisar matar um animal super próximo. Bom, pessoal, recomendações de leitura para quem tiver interesses. Existem alguns, para aqueles que se interessam mais pela verdade sobre a indústria farmacêutica. A gente tem alguns livros em português, né? Esse é a verdade sobre os laboratórios farmacêuticos, que foi escrito por uma diretora de um periódico científico dos Estados Unidos, né? Onde ela fez um levantamento de vários problemas que ela encontrou. Ela, inclusive, pediu demissão, né, do periódico. E aí ela fez um levantamento de várias coisas que ela percebia que estavam erradas em relação à indústria farmacêutica, né? Alguns outros. Alguns livros sobre dissecção, inclusive esse aqui de baixo foi escrito por mim, aquele rapaz simpático que aparece bastante no vídeo, tá? Próximo. Esse outro aqui também, Alternativas aos Animais, que foi editado pela Nina Rosa, que foi quem fez aquele vídeo. Próximo. Obrigado pela atenção aí, desculpe pelo tempo que eu extrapolei um pouco. Confusão de termos, né? Existe uma coisa que é medicina alternativa, que é aquele rol de formas de medicina, onde, vamos dizer, acupuntura, homeopatia, tudo isso é considerado medicina alternativa. Não quer dizer, quando a gente adota uma técnica de medicina alternativa, que determinada técnica não foi testada em animais. A pessoa que fazia acupuntura, eu adotei, eu fui meio para esse lado quando eu tinha algum problema de saúde, eu ia procurar uma medicina alternativa, e o acupunturista que fazia acupuntura em mim, era meu colega, inclusive, de faculdade, e aí eu descobri que a tese de doutorado dele era na área de acupuntura, mas ele fazia com animais. Quer dizer, ele tentava, inclusive, fazer tratamento de acupuntura em animais, reduzidor, não lembro exatamente o que é, faz muitos anos. Mas não necessariamente a homeopatia, a acupuntura, a quiropraxia, ou seja lá o que for, não utiliza animais na sua pesquisa, né? A gente tende a crer que é uma medicina mais humana, que lida com o ser humano como um todo, mas isso não tira um pouco isso deles. Eles pode ser que academicamente eles também façam pesquisa com animais. Não sei se é isso que tinha feito. Sim, mas assim, vale a pena quando a gente pensa em, assim, por um problema legal, todo medicamento é testado em animais, certo? A gente não tem como se livrar disso. Não só no Brasil, em qualquer país do mundo, os medicamentos que estão no mercado são testados em animais. A gente pode, é desejável, na verdade, a gente não fazer uso desses medicamentos. Então, sempre que possível, procurar fazer um tratamento alternativo, e aí sim eu estou me referindo à medicina alternativa, porque você tem mais certeza de que isso não está, que o teu dinheiro não está indo, por exemplo, para a indústria farmacêutica. Então, é uma forma de boicotar a indústria farmacêutica é simplesmente optar por uma forma de medicina que não faz uso de medicamentos. Mas na verdade, a gente não tem países que estão mais desenvolvidos em relação a isso ou não, porque em termos de alopatia, todos os medicamentos são testados em animais e isso é no mundo todo. Não é um problema técnico, é um problema legal. Se você for tentar colocar no mercado um medicamento, em qualquer país do mundo, você tem que fazer testes em animais. Não porque a técnica exige, mas porque a legislação exige. A gente é muito mais escravo de legislação do que de um problema técnico, que você poderia colocar de forma muito satisfatória, não só medicamentos, mas qualquer produto de uso comum. Já existem métodos, mas eles não são validados oficialmente. E o que é validação? É quando você consegue mostrar que aquela metodologia que você está empregando, ela produz os mesmos resultados que os testes de animais. Olha que absurdo. Nunca ninguém validou testes em animais. Por que alguém tem que validar alguma coisa em relação a testes de animais? Eles mesmos não são válidos. Você tinha que conseguir mostrar que aquela técnica que você está utilizando, ela é aplicável ao ser humano, aí sim. Né? Mas o problema da validação esbarra nisso, que você reconhece que a experimentação animal é a forma fundamental de experimentação, e tudo o que você quiser propor,
tem que estar relacionado com aquilo. Então aqui a experimentação animal é o score, e tudo que você queira propor de diferente tem que fazer tanto efeito quanto aquilo, né? E é um efeito ruim. Então você, na verdade, mesmo quando você pesquisa métodos substitutivos, se você toma a experimentação animal como base, você vai conseguir alguma coisa tão ruim quanto. Esse é o motivo porque, desculpa, eu estou me alongando, mas acho que não vai ter outras perguntas. A gente deixou de chamar de métodos alternativos justo por isso. A gente começou a chamar de métodos substitutivos. E talvez mesmo essa palavra não seja boa, porque você não está querendo substituir uma coisa por uma coisa tão ruim quanto. Você quer substituir por uma coisa que funcione, né? Então, o próprio emprego da palavra métodos alternativos ou métodos substitutivos está sujeito a questionamento, e tem gente dizendo, não, vamos começar a chamar de método científico, porque a experimentação animal não é científica, né? A gente vai validar com base no efeito que isso tem no ser humano, e não com base no efeito no resultado que isso obtém, se isso é comparável ao resultado que se obtém de animais. Então a gente está produzindo algo tão ruim quanto. Mas esse é um problema que está no mundo todo, a verdade é essa. Porque o processo de validação ele é multicêntrico, é internacional. A gente não pode dizer que aqui no Brasil a gente reconhece tal método como válido se isso não for reconhecido também na Europa ou nos Estados Unidos. É uma coisa meio que internacional. Só uma bem bom, primeiramente, parabéns. E depois, eu como vegana, eu acredito que o futuro, na questão alimentar, vai ser vegano. E na questão científica, você acha que os métodos de experimentação animal vão ser excluídos no futuro não tão distante? Eu acredito que sim, e assim, se você me perguntasse isso há 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar com isso há 17 anos atrás. Se você me perguntasse isso há 17 anos atrás, eu ia dizer que eu não ia viver para ver isso. Mas eu já acho que é coisa que eu vou viver e não está demorando muito, a verdade é essa. Porque, na verdade, o avanço não é linear, né? A gente ficou muito tempo acompanhando uma coisa que não se desenvolvia bem, e de repente a gente tem um desenvolvimento super rápido. Então eu acho que é uma questão de poucos anos, a verdade é essa. Antes, se você me fizesse essa pergunta há muitos anos atrás, eu diria que, vixe, eu acho que eu não vou ver isso em vida. Mas hoje em dia eu já acho que eu vou ver e eu não vou ser tão velho assim. Acho que vai ser daqui a pouco. Você vai estar vivo, inclusive, porque se abstém, né, de consumir produtos. Só mais. Sérgio, diga para nós, por favor, o que de prático nós podemos fazer se nós queremos ser anti-infeccionistas, ativistas? Esse, na verdade, obrigado pela pergunta, introduz a apresentação, a próxima que a gente vai ter, mas basicamente 2 pontos são fundamentais. O primeiro é nós mesmos nos abstermos, boicotarmos, né, tudo que é testado em animais. É óbvio que a gente não vai conseguir boicotar tudo, mas não é uma questão de tudo ou nada. Você pode boicotar sempre que possível. Então, dentro do que cada um pode fazer, a adoção do veganismo, a opção, né, por produtos que não são testados em animais, toda pessoa pode fazer enquanto consumidor, e todo mundo é consumidor. A gente pode não ser consumista, mas consumidor todo mundo é. Então, a primeira coisa é mexer no nosso próprio consumo. E a segunda coisa é conscientizar outras pessoas para que também façam. Porque a andorinha sozinha não faz legal. Então, não basta a gente só boicotar, a gente tem que divulgar para que outras pessoas também o façam. Porque é o peso da população, na verdade, que mexe, que determina o futuro. Né? Então, quanto mais pessoas estiverem boicotando, isso vai determinar a forma como as pesquisas vão ser realizadas no futuro. Mas isso já introduz a próxima apresentação, que é do Jorge. Gente, vamos encerrar com o Sérgio. Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado.